Vamos lá. Teste. Um comerciante contraiu um empréstimo de R$ 8.000 a juros semestrais de 10%. O pagamento foi realizado em duas parcelas. Uma de 5.808, um ano após a contratação do empréstimo, e a outra 6 meses após a primeira. Ok. A. Calcule o valor da segunda parcela do empréstimo. E B. Caso o comerciante optar a pagar a dívida em três parcelas semestrais fixas, a primeira sendo a partir do primeiro semestre após a contratação do empréstimo, qual seria o valor das parcelas? Ok. Então, aqui a gente já identificou que é uma questão de matemática financeira, né? Matemática financeira. E o que que a gente deve ver aqui? São duas situações completamente diferentes, mas a gente vai se atentar ao quê? Primeiramente, ao empréstimo que essa pessoa fez. Ela fez um empréstimo de R$ 8.000, então isso daqui acaba sendo o nosso montante. E aqui a gente também tem juros que são semestrais. Essa parte é importantíssima para a gente. Juros semestrais de 10%, ok? Então, o nosso período que nós vamos considerar são períodos de semestres, ok? Então, tá. A gente vai considerar, então, primeira opção, item A, que é o quê? A gente tem um momento, né, que a gente geralmente representa como sendo o momento zero, que é quando a gente contrai a dívida, a gente contrai o empréstimo, a gente faz o financiamento, essas coisas. Então, a gente vai entender que nesse momento zero a gente fez um empréstimo de R$ 8.000. Então, no momento zero está aqui. O pagamento foi realizado em duas parcelas, uma de 5.808, um ano após a contratação. Então, olha, como o nosso período é um período de semestres, então esse um aqui simboliza um semestre, o 2 vai simbolizar outro semestre, ok? Ou seja, esse período inteiro aqui é um período de um ano. Então, simplesmente, nossa, Deus, simplesmente aqui o tempo 2 para a gente, o período 2 para a gente, corresponde um ano após a contratação. E depois ele fala, né, que a outra foi paga 6 meses, ou seja, foi paga no tempo 3, tá bom? Quando se passou mais um semestre. Então a gente tem essas. A gente conseguiu simplificar esse problema nessa parte, no qual no mês 2 no tempo 2 ele pagou um total de 5.808 e a gente quer saber qual é o valor P que a gente deve pagar nesse mês 3. Como que eu faço geralmente os exercícios disso? Existem duas táticas, eu acho que uma o livro aborda, que é uma tática de trazer todos os valores para o passado, nesse caso o momento inicial, só que eu prefiro diferente, eu prefiro levar todas as quantias para o futuro, tá? Como assim? Bom, dessa forma do lado de cá, ó. É, eu vou trazer todos os valores, então, tanto esse 8.000, quanto os 5.808, quanto esse P, eu vou trazer todos esses para o meu período final, que nesse caso é o tempo igual a 3. Então, como é que vai ficar assim? Ó? O que que eu tenho que fazer para esse 8.000 para ele chegar exatamente nesse meu período 3? Ele tem que avançar um total de quantas casas? Uma, duas, três. E ele avança corrigida essa taxa semestral de 10%, certo? Então, se ele vai passar durante essas três coisas, então esse 8.000 ele vai chegar nesse período 3 como sendo 8.000 vezes 1 mais a taxa, então 1 mais 10%, que ficaria 1,1, elevado a 3, certo? Porque esse vai ter passado por um período de 3 até chegar no tempo igual a 3. E agora, o tanto que eu devo, o tanto que eu devo, que seria esse meu capital inicial dos meus 8.000, quando ele chega no final, tem que ser igual, essa quantia tem que se igualar com o tanto que eu pago. Pago também tudo levando para o futuro. Então, observe só. Esse 5.808 ele tem que ir para o futuro uma vez e o P já está lá, certo? Então, ele não tem juros atingindo sobre ele. Então, vai ficar 5.808 vezes 1,1, que ele avançou um ano, mais o valor da minha parcela P. Então, resolvendo esta equação, a gente consegue descobrir o valor de P, ok? Então, esse seria um método no qual a gente pode fazer. Então,
Então, esse é o primeiro método. Qual que é o segundo método que a gente pode estar desenvolvendo aqui? É a gente trazer todos os dados para um momento inicial. Ou seja, quem está no momento inicial ali seria, no caso, 8.000, certo? Esse valor tem que ser igual a quem? Então, eu vou pegar os valores que eu paguei na prestação e vou trazer todos eles também para o momento inicial. Agora, voltando, esse 5.808 ele volta o total de duas casas. Então, ao invés de multiplicar por 1,1 ao quadrado, eu tenho que dividir. Eu faço o processo contrário. Então, seria o 5.808 dividido por 1,1 ao quadrado, mais o P dividido. Agora, esse meu P eu tenho que retornar em quantas casas para ele chegar no momento inicial? Três casas. 1,1 elevado a 3. Então, essas são duas possibilidades no qual a gente consegue resolver isso aqui. Eu, Marcos, prefiro a de cima porque eu acho mais fácil multiplicar do que dividir, ok? Eu acho muito mais simples eu efetuar multiplicações do que efetuar divisões. Mas isso não tem problema nenhum. Isso agora parte da interpretação sua. Então, qual caminho vocês tomariam para chegar a isso tudo? Então, me digam aí, comentem aqui embaixo, tá? Então, é assim que a gente resolve o item A. Bom, e agora o item B, ele se diferencia um pouquinho. Por quê? Agora ele vai dar uma condição diferente. De novo, a gente vai ter um momento inicial também, ele vai ter contraído uma dívida de 8.000, tá? E ele vai querer quitar em três parcelas fixas a primeira após o primeiro semestre, ou seja, o tempo também vai ser de 3, tá bom? O tempo também vai ser de 3, 1, 2, 3, no qual ele vai pagar parcelas fixas. Então aqui ele vai pagar P, P e P. Então a pergunta dele é: qual é o valor de P que eu devo colocar aqui de modo com que eu consiga efetuar esse pagamento, sabendo que existe uma taxa de juros semestral de 10%? Bom, então, de novo, a gente vai ter as mesmas duas possibilidades. A primeira é levar todo mundo para o futuro, e a segunda é trazer todo mundo para o passado. Então, olha, levando todo mundo para o futuro, o meu 8.000, novamente, ele vai ter que passar um total de três casas, então ele vai ser 1,1 elevado a 3. E o tanto que eu devo tem que ser o tanto que eu estou pagando. Então isso vai ter que ser, ó, o meu primeiro P, ele vai andar duas casas. O meu segundo P, ele anda uma casa. O meu terceiro P, ele já está no futuro. Então não tem taxa de juros atuando sobre ele, tá? Teoricamente, aqui a gente consegue até ver e praticamente demonstrar a fórmula, caso você não lembre a fórmula, tá bom? Daqui vem, porque isso daqui, se a gente coloca o P em evidência, vai ficar P que multiplica 1,1 ao quadrado, mais 1,1, mais 1. Isso daqui que a gente consegue enxergar do lado de cá é a soma de uma PG de razão, 1,1, só que dos três primeiros termos dela. Então, quanto é que fica essa parte do lado de cá? Isso aqui vai ficar P, que vai multiplicar 1,1 elevado a 3 menos 1, dividido por 1,1 menos 1, tá? Pronto. Aqui agora meio que a gente já tem quase tudo pronto e definido aqui, tá? Tá começando um vendaval aqui em casa. Minha esposa veio cá fechar a janela. E agora isso foi levando todo mundo para o futuro, certo? Aqui agora a gente descobre o valor de P. Outro caso seria trazendo, né, todo mundo para o passado. Então pegar todas as parcelas e levar é, para o tempo zero, ok? Então nesse meu segundo caso, como é que ficaria? Ficaria assim, ó, 8.000, que é o tanto que eu tenho no meu momento zero, é igual a minha primeira parcela, ela retorna apenas uma vez, então P dividido por 1,1, mais a minha segunda parcela retorna duas vezes, 1,1 ao quadrado, e a minha terceira parcela retorna três vezes, 1,1 ao cubo. Repare, se a gente multiplica esses dois membros da igualdade por 1,3 ao 1,1 ao cubo, a gente chega na parte que está lá em cima, tá? Então, você vê que as duas formas elas são equivalentes. Então, eu só quis mostrar isso também. Bom, com isso a gente descobre o valorzinho de P, questão amassada, morrida, e agora é só escrever isso direitinho
Está perfeita essa gravação, viu? Valeu, galera. Foi esse teste aqui e bons estudos para todo mundo, tá?